Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Joia demais! Hoje é um dia especial. Iniciamos mais uma temporada, a 10ª temporada. Olha, Deus tem sido bom conosco. Atos dos Apóstolos, episódio de número 777, a introdução ao livro de Atos. A gente vai fazer um panorama aqui sobre tudo que nós vamos falar, quase tudo, né? Porque é bastante coisa nessa nova temporada. Vai ser uma jornada excepcional, fantástica, fora de série. E eu conto com a sua audiência e a sua paciência. A você que acompanhou o livro de Deuteronômio, Deus abençoe, muito obrigado. Olha, foram cerca de 6 meses no livro de Deuteronômio. São livros grandes, né? Demorados para fazer capítulo por capítulo, nessa exegese do texto, a gente interpreta, com a ajuda de muitos comentaristas, claro, né? A nossa bagagem de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico, a gente traz tudo isso aqui para você. E agora a gente vai começar Atos dos Apóstolos. Vamos comigo? Aperte os cintos e vamos embarcar nessa viagem fantástica. Eu estava ansioso para começar o livro de Atos, e é joia demais. Então, a gente começa falando sobre quem escreveu o livro de Atos. Importante saber de tudo isso. O título do livro de Atos, ele vem da palavra grega praxis. Essa palavra é frequentemente usada na literatura cristã, em outras formas de literatura também, primitiva, para descrever os grandes feitos dos apóstolos ou de outros cristãos importantes. Esse título ele reflete com precisão o conteúdo do livro que a gente vai ver. Ele consiste em uma série de fatos que narram a vida dos apóstolos importantes, especialmente Pedro e Paulo. A gente vai focar bastante neles. Nas décadas que vieram imediatamente posteriores à ascensão de Cristo ao céu. A gente tem a identificação de Lucas como autor dessa obra, foi inquestionável ao longo dos tempos antigos, na sequência do Evangelho de Lucas, que está aí também para você que quiser ver, capítulo por capítulo gravado por nós. A gente tem Lucas mostrando uma clara progressão a partir do Evangelho, segundo Lucas, aqui em Atos. Ele vai retornando exatamente onde o livro parou. No antigo prólogo do Evangelho de Lucas, ele indica que Lucas foi inicialmente um seguidor dos apóstolos e depois ele se tornou muito próximo do apóstolo Paulo. E é exatamente assim que o livro de Atos ele vai se desenrolando, começando com Pedro, terminando com Paulo. Lucas ele começou a falar na primeira pessoa do plural na última parte de Atos, enquanto ele viajava pelo Império Romano ao lado de Paulo. Atos capítulo 16, versículo 10. Diz assim: então decidimos, olha falando plural, decidimos partir de imediato para Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas. Então, onde que a gente se situa aqui? Geograficamente, Atos ele vai terminar abruptamente com Paulo preso em Roma, aguardando para apresentar o seu apelo a César. E vale notar que nessa história aqui da igreja cristã primitiva, Lucas não menciona a morte de Paulo, por volta de 64, entre 64 e 68, não dá para especificar exatamente, depois de Cristo. A gente não vê o relato da perseguição aos cristãos que eclodiu sob
governo do imperador Nero ali, por volta de 64 depois de Cristo. E é mais do que provável que Lucas ele tenha concluído o livro antes de qualquer um desses eventos ocorrer, embora alguns divergem dessas datas, né? Em algum momento ali entre 60 e 62 depois de Cristo, enquanto Paulo estava na prisão, aguardando a resolução do seu apelo. Agora eu queria que você refletisse comigo por que Atos ele é tão importante para a gente estudar esse livro, para a gente que crê em Deus. Você também que tem um interesse histórico de compreender a palavra de Deus, também é bem-vindo. Atos é o único livro bíblico que narra a história da igreja imediatamente após a ascensão de Jesus. E como tal, ele nos fornece um relato valioso de como a igreja conseguiu crescer, se espalhar a partir de Jerusalém para o restante do Império Romano, que era gigantesco. Em apenas 3 décadas, 30 anos, um pequeno grupo de crentes amedrontados em Jerusalém, de repente se transforma em um movimento de pessoas de todo o Império que haviam dedicado suas vidas a Jesus Cristo, culminando em grande estilo com Paulo, prestes a levar o evangelho ao mais alto funcionário do governo do país, o imperador de Roma. Veja que tem uma grande ideia central aqui. Se a gente tivesse um tema para o livro, ele poderia ser nitidamente dividido em 2 sessões. A primeira lidando principalmente com o ministério de Pedro em Jerusalém e Samaria, em Atos do capítulo 1 ao 12. A gente vai falar bastante disso. E do capítulo 13 ao 28, a gente vai focar bastante nessa segunda parte, seguindo Paulo nas suas viagens missionárias por todo o Império Romano. Você que gosta de história, de geografia, a gente vai falar bastante sobre aquele contexto histórico, social, cultural ali. E Atos é significativo porque ele registra a propagação do evangelho, não apenas geograficamente, mas também culturalmente. Ele registra a transição de levar o evangelho a um público exclusivamente judeu, com Pedro pregando a um pequeno grupo no cenáculo. E a gente vai ver como o evangelho ele vai sendo espalhado entre os gentios, entre as outras nações, principalmente sob o ministério do apóstolo Paulo, conhecido como apóstolo dos gentios por muitos, né? Então veja que a transição ela é melhor ilustrada pela visão de Pedro, que também vai rompendo essa questão cultural, onde ele pregava só para os judeus. Quando ele tem uma revelação de uma voz ali no capítulo 10, versículo 15, que diz a ele que o que Deus purificou ele não poderia considerar impuro, que era uma visão bem judaica ali. Então isso vai levar Pedro a compartilhar o evangelho com muitos gentios também. E a gente pode tirar aqui de lição é que Deus ele quer que a sua mensagem de esperança e salvação ela se estenda a todas as pessoas. Não é o que diz lá em capítulo 1, versículo 8, em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Foi assim que chegou até a gente. Como que a gente pode aplicar o que nós vamos aprender no livro de Atos nas nossas vidas? Todo esse ensino aqui, a gente vai aprender que é uma oportunidade de compartilhar o evangelho, que a gente precisa aproveitar essa oportunidade. A gente precisa ecoar na nossa mente quando nós folhearmos o livro de Atos, quando você ouvir a nossa narrativa, que em praticamente todos os capítulos, apóstolos como Pedro e Paulo, eles apresentam o evangelho poderosamente a indivíduos, a grupos de pessoas. E os apóstolos, eles são retratados em Atos com um brilho zeloso, evangelístico, demonstrando uma transição marcante em relação aos discípulos, que são frequentemente equivocados dos evangelhos. Veja, claramente a fé dos apóstolos na morte e ressurreição de Jesus vai produzir uma mudança notável nos seus corações por meio do poder do Espírito Santo.
E muitas vezes nas nossas próprias vidas não refletem esse tipo de mudança. Nós lutamos contra o medo de como os outros reagirão à nossa fé ou contra a nossa vontade de romper com a nossa própria rotina por tempo suficiente para investir na vida de alguém que precisa do Evangelho. Permita, ao longo de nossa jornada, que Atos dos Apóstolos incentive você a caminhar mais perto de Deus para que você possa tornar o nome de Cristo conhecido, com a mesma ousadia e o zelo dos apóstolos. O livro de Atos, que foi escrito por Lucas, ele atua como elo entre os evangelhos, as epístolas. Ele vai registrar o cumprimento progressivo da promessa de Atos 1:8, que sereis minhas testemunhas até os confins da terra, como a gente falou. Resumindo novamente, a estrutura do livro, ela não é apenas narrativa, mas teológica, pois ela revela a ação do Espírito Santo, inaugurando a missão da igreja, expandindo o reino de Deus de Jerusalém a Roma e a outros lugares. Do centro da fé judaica ao centro do poder gentílico, Lucas escreve não apenas como historiador, mas como um teólogo pastoral. Ele ressalta que o evangelho rompe barreiras étnicas, culturais, religiosas. Pedro, ele apresenta a proclamação inicial aos judeus. Paulo, ele encarna a vocação missionária entre os gentios. E entre esses dois polos, nós vemos a mão soberana de Deus guiando cada passo da missão. A leitura de Atos, o estudo dele vai exigir de nós mais do que uma admiração histórica. Ela vai nos confrontar com uma pergunta hermenêutica essencial para a gente. Como essa mesma mensagem, conduzida pelo mesmo Espírito, continua a se manifestar em nós hoje. Atos nos chama a um discipulado missional, onde o conhecimento bíblico não é o fim em si mesmo, mas fundamento para um testemunho ousado e transformador nosso e de outras vidas. Que a gente, ao meditar nesse livro, meus queridos, sejamos levados a discernir a vontade de Deus para nosso tempo e lugar e a viver como participantes da história que ainda está sendo escrita, a história do reino de Deus em movimento. E é isso. Como poderia a igreja permanecer estática diante de um Cristo que ascendeu aos céus para reinar e um Espírito que desceu para agir? Não é esse mesmo Espírito que capacitou Pedro, Paulo, aquele que habita hoje em nós mesmos? É o mesmo Espírito. A gente vai orar agora e vai ser uma jornada fantástica, juntinhos, estudando o livro de Atos. A palavra de Deus é apaixonante, mas ela também tem o poder de transformar vidas. Não é só para o conhecimento. É para que a gente pegue esse conhecimento e aplique em nossa vida diária. Procure um lugar calmo e tranquilo aí para você poder meditar comigo, orar comigo agora. E a partir de agora a gente vai começar uma linda jornada de transformação através da palavra de Deus. Ó Senhor, que pela tua palavra e pelo teu Espírito edificaste a tua igreja entre povos, nações. Desperta em nós o mesmo zelo, a mesma fé, a mesma ousadia dos primeiros apóstolos. Que ao estudarmos o livro de Atos nós sejamos moldados à imagem de Cristo e conduzidos por ti a participar da tua missão com fidelidade, com coragem e com discernimento. A gente sabe que não é só coisas boas, traz dores também, essa renúncia, essa entrega, esse arrependimento, uma vida dedicada a ti. Não foi fácil, aqueles discípulos sofreram, padeceram por amor à tua palavra. Será que estamos dispostos a isso, Deus? Eu me pergunto agora, será que eu e meu irmão estamos dispostos
a sermos transformados pelo Teu Espírito, para sermos testemunhas, mesmo que isso custe prazeres, se abdicar de prazeres, se abdicar de confortos, se abdicar de reconhecimentos, para a expansão do Teu reino, para ser uma vida dedicada a Ti. Eis-me aqui, Senhor, tenho feito isso há tantos anos, me dedicado a pregar a Tua palavra, com entrega sincera, sem segundas intenções ou razões escusas. O Senhor conhece o meu coração. Me ajuda a continuar em mais um livro, firme nas promessas do Senhor. Abençoa também aqueles que estarão comigo, aqueles que irão chegar, aqueles que aqui já estão. Que sejam abençoados e transformados pelo poder da Tua palavra. Amém, amém e amém, Jesus. É isso aí. A gente volta no primeiro capítulo, tá bom? Essa foi só a introdução, graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nome poderoso de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Até breve.